Eduardo, é com esses 12 aí que vocês vão fazer o impeachment de uma presidente da República? Olhei pra ele e falei, meu amigo, há 2014 anos atrás, nós estamos falando de 2014, um retardado lá na Palestina juntou mais 12 malucos e eles saíram pelo mundo. Olha como é que tá hoje. Qual era o contexto? Eu estava contando uma história que eu já contei aqui em live, inclusive eu já contei inúmeras vezes em vários locais. 2014 foi o ano que o MBL surgiu. O MBL surge da convocação que o Alexandre faz num grupo de Facebook. Quem é das redes sociais daquela época vai lembrar que bombavam os eventos no Facebook. O que aconteceu? Termina a apuração da eleição presidencial, todo mundo puto com a derrota do Aécio para Dilma, por uma meia dúzia de votos, uma situação muito parecida com a do Bolsonaro em 2022. E o Alexandre criou um grupo, não era grupo, desculpa, um evento no Facebook. Se Dilma não sair, São Paulo vai parar. E foi dormir. No outro dia ele acordou e tinha 500, 600 mil pessoas confirmadas no evento. Se Dilma não sair, São Paulo vai parar. E disso nasce o ativismo do MBL, já pedindo impeachment logo no pós-eleição. Aí eu tava aqui em Florianópolis, final de ano, junto com um amigo meu, um grande amigo, petistaço, doente. Tá eu e ele na Beira-Mar, num boteco que existe até hoje. É um boteco famoso no Trapiche da Beira-Mar, aqui em Florianópolis, chamado Fome Zero. Não é o nome do bar. O bar tem outro nome, mas os frequentadores assíduos o chamam de Fome Zero porque não tem nada pra comer. Só tem pra beber. Então pegou a piada, que era o Fome Zero, e nós estávamos bebendo. Vem um caminhãozinho de som, um caminhãozinho baú. Quem estava liderando é o meu querido amigo Ramiro Zinder, que lançou um livro, inclusive, sobre as jornadas desses protestos aqui em Florianópolis. O livro, você sabe onde é que ele tá, Jéssica? Me deu o livro de presente, livro maravilhoso. Não, mas ele participou ativamente. Ele teve pesquisa, história, conectar tudo, foi ele. E passou o Ramiro com meia dúzia de gato pingado, sei lá se era 10, se era 15. E esse meu amigo petista olhou para a manifestação, olhou para mim, ele sabia que eu já apoiava o MBL desde aquela época, recém-criado, apoiava o impeachment, apoiava qualquer coisa contra a Dilma. Ele olhou para mim e falou: Eduardo, é com esses 12 aí que vocês vão fazer o impeachment de uma presidente da República? Eu dei um gole na cerveja, olhei para ele e falei: meu amigo, há 2014 anos atrás, nós estamos falando de 2014, um retardado lá na Palestina juntou mais 12 malucos e eles saíram pelo mundo. Olha como é que tá hoje. Olha como é que tá 2014 anos depois. Não subestime o poder de 12. Não subestime. É isso que eu falo no discurso, num tom mais exaltado, mas é exatamente isso. Com essas palavras que eu tô contando aqui pra vocês. E aí, eu quero começar dando uma aula de cristianismo básico para retardados. É óbvio que eu estava falando em tom irônico, chamando o nosso Senhor Jesus Cristo de retardado e a turma de loucos. Mas teve alguém há 2000 e poucos anos, 2026 agora, que falou que ele era louco antes de mim. Bem antes de mim. Até porque eu nasci 1986 anos depois. Foi a família dele. Foi a família. E eu vou citar aqui, eu anotei os versículos para gente que usa da fé, que mete Deus, pátria, família, liberdade, que manipula a credulidade alheia para ganhar voto, mas que nunca deve ter passado perto de uma igreja, que nunca deve ter aberto uma Bíblia na vida, que nunca deve ter botado os joelhos no chão num quarto fechado, chorado e pedido apoio de Deus. É essa gente imunda, porca, filhos de Satanás, que saem querendo cancelar os outros pela sua fé, pela sua religião. Então vamos lá, seus idiotas. Vamos lá, vamos com citação. Marcos 3, capítulo 20. Marcos 3, desculpa, versículos 20 e 21. Jesus entra numa casa, a multidão é tanta que ele e os discípulos não conseguem nem comer. Quando os parentes ouvem isso, saem para prendê-lo porque diziam: está fora de si, ou está louco, ou perdido do juízo, depende da tradução. E aí eu vou abrir aqui o versículo. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Na Almeida Corrigida, a CF Almeida Corrigida Fiel, isso mesmo. Não é nenhuma Bíblia católica, tá? É a Almeida Corrigida Fiel.
É a melhor bibliazinha online, é mais fácil de consultar. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. E quando os seus nesse caso aqui é muito claro, é a sua família, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A família de Jesus chamou ele de louco. A família o acusou de ser maluco. Mas tem mais em Marcos. É no mesmo capítulo, inclusive. Versículo 31. Marcos 3, a partir do versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Aqui a igreja já explicou essa coisa dos irmãos, eram primos de Jesus, né? A palavra hebraica é a mesma, a palavra do aramaico é a mesma, no grego tem um pouco de confusão com isso também, eram primos. Nossa Senhora era virgem. Por que Jesus tá puto aqui dizendo que não, ele nem conhecia essa galera? Porque era a mesma galera que estava dizendo que ele era louco, que ele era retardado. E notem o exemplo claríssimo que eu usei em tom irônico, que eu falei, eles dominaram o mundo. Os 12 malucos é uma referência positiva. Mais uma vez, é a incapacidade cognitiva dessa gente, imaginativa, de conseguir conceber uma figura de linguagem, de não entender quando eu tô dando risada. É a mesma galera, é uma galera que com certeza estava abraçado com o fã-clube da Lady Gaga, emputecida porque o Everaldo Marques no Super Bowl disse que a Lady Gaga era ridícula. Não entenderam a referência. Dizer que Jesus era louco no contexto em que eu contei a história, que eu conto aqui, que eu acabei de contar pra vocês de novo, é o equivalente a dizer que o Pelé é perna de pau, que o Ayrton Senna era pé de breque, não sabia dirigir, era bração. É esse o contexto. É óbvio, é evidente, é fácil. Mas tem mais, não é só no Evangelho de São Marcos. Tem no Evangelho de São João também. Só um pouquinho. Evangelho de São João, capítulo 7, versículo... Vou desde o início para dar o contexto inteiro. São João, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe, parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem o mesmo seus irmãos acreditavam nele. São os mesmos aqueles que tiveram lá em São Marcos e disseram para ele que iam prender ele porque ele estava louco. E as obras falaram por si. E a história da redenção fala por si. E ele ter vencido a morte, eu rio porque eu estava com um amigo, muito católico, por sinal, diga-se de passagem. Converso, mas sim, muito católico. E ele falou, ele estava puto porque ele viu uma chamada do History, que o History estava dizendo que a Segunda Guerra Mundial foi o maior evento da história humana. Ele disse, que maior evento? O maior evento da história humana foi a morte de Nosso Senhor. Eu disse, não, a morte não. A morte é morte, mais uma. Morrer, todo mundo morre, eu vou morrer, vocês vão morrer, todos vão morrer. Agora, evento mesmo é você voltar. Ele disse, ele foi e ele fez. E aqueles mesmos loucos que o seguiram em vida, deram sua vida para afirmar isso. Essa é a maior prova material histórica de que a ressurreição não era uma lenda, que a ressurreição não foi uma bobagem, que a vitória sobre a morte não foi qualquer coisa, que uma lenda urbana que pegou. Porque pessoas morreram por isso. Pessoas até aderem a seitas por motivos emocionais, por manipulação, por cair na mão de vagabundos como Pablo Marçal. Mas ninguém dá a sua vida, e foi aquela geração. Dos 12, só São João morreu de modo pacífico na ilha de Patmos. Os 11 tiveram mortes violentas. Judas cometeu suicídio depois de seu ato trágico. E os outros 10 foram martirizados. Apedrejados, decapitados, crucificados, como São Pedro, que pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque não se sentia digno de morrer como Nosso Senhor morreu. Eles morreram afirmando, ele morreu, ele voltou, ele passou dias conosco
E depois ele ascendeu aos céus. E prometeu que vai voltar um dia. E que todos nós voltaremos junto com ele, que todos nós desfrutaremos da graça, todo aquele que acreditar, que seguir, que praticar aquilo que ele ensinou, todos nós teremos direito à eternidade ao seu lado. Vou à casa de meu pai, prepararei morada para vós. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, não vos teria dito. Vamos falar agora de quem está impulsionando esse cancelamento. E eu quero começar pelo Pablo Henrique. Jovem de 26 anos morre em maratona organizada por grupo de Pablo Marçal em São Paulo. Vamos ver o que diz a matéria. Bruno Teixeira estava acostumado a correr distâncias curtas, mas foi desafiado de última hora a percorrer 42 quilômetros. Esse rapaz saiu. Vamos lá de novo. Voltar aqui. Esse rapaz que está aí na tela é o Bruno. Ele estava acostumado a fazer corridinhas curtas. E aí o Pablo mandou ele fazer uma maratona de 42 quilômetros. Um jovem de 26 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma maratona de rua realizada pelo grupo empresarial comandado pelo coach Pablo Marçal, no Alphaville, em São Paulo. Essa matéria é de 2023, antes que vocês perguntem, e não tem correlação nenhuma com a eleição. Nessa época ele nem falava que ia entrar na política. A vítima é Bruno da Silva Teixeira, que prestava serviço para uma das empresas. Ele havia partido para correr 42 quilômetros no dia 5 de junho e um desafio proposto de última hora. A família da vítima pede justiça e cobra investigação. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como morte suspeita. Teixeira passou mal no 15º quilômetro da corrida por volta das 22 horas. Ele e colegas que trabalham na X-Grow, empresa criada por Marçal e comandada por um sócio, desde que o coach decidiu ser candidato a presidente no ano passado. Ele não conseguiu, ele estava afiliado ao PROS. Souberam na hora que o desafio havia dobrado, de 21 para 42 quilômetros. Marçal não estava no grupo. O caso foi revelado pelo UOL e confirmado pelo Globo. No entanto, o desafio repentino de correr uma maratona foi dado dias após Marçal ter feito um vídeo no qual dizia ter completado uma corrida de 42 quilômetros. Na publicação ele se gabava do feito e dizia: "Minha mãe não é mãe de fraco, meu pai não é pai de otário, minha avó não é vó de trouxa." Linguagem de malaco, né? Vamos começar por aí. Isso é linguagem de malaco. Isso não é linguagem de gente decente. Em um vídeo publicado nas redes sociais pouco antes da corrida, Teixeira revela que a mudança da distância da prova havia sido alterada sem o conhecimento dos corredores. Abre aspas. "Aonde eu fui me enfiar? Esse é o problema de andar com gente de frequência alta", afirmou. Que é esse papo picareta de coach que esse vagabundo adora aplicar. Frequência alta. Matou o coitado. "Vocês com desculpas aí para fazer os treinos, para fazer acontecer. Marcelo está dando aula de mentoria enquanto está correndo. Duas coisas ao mesmo tempo", disse Teixeira. Teixeira começou a trabalhar em dezembro do ano passado, no caso de 2022, para uma das empresas da holding de Marçal. Elas ficam todas sediadas em um mesmo prédio que pertence ao coach em Alphaville. Foi desse edifício que o jovem partiu para a corrida em grupo. A corrida foi organizada dentro da empresa para funcionários. Eles decidem no dia cedo. À noite vamos fazer uma corrida. Não existe preparação, não existe exame, nada. Só dizem que à noite vão fazer corrida. Tanto que não sabiam se seria 21 ou 42 quilômetros. Aí foi decidido que iam fazer uma maratona de 42 quilômetros, disse Clara Serbin, melhor amiga de Teixeira, em entrevista ao Globo. Clara contou que Teixeira chegou a ser alertado pelo próprio irmão no dia da corrida. "Tenha cuidado, isso dá problema no coração. Precisa fazer exame", teria dito o familiar da vítima. Mas Teixeira respondeu: "Ah não, a gente vai devagar, só trotando." O advogado Tasso Renan Souza Botelho, representante de Marçal, disse ao Globo que seu cliente não se manifestou publicamente para não expor a família. O defensor também alegou que a maratona não foi proposta pela empresa, mas apenas um treino entre amigos e veio a desaguar nessa fatalidade. Sim, um treino entre amigos de 42 quilômetros. Não se trata de uma maratona nem de uma corrida ligada à empresa. Foi um treino desenvolvido por algumas pessoas. Algumas são funcionários que compõem o grupo empresarial e outras não. Algumas passaram lá para deixar os carros porque o ponto de encontro do treino era um posto de gasolina próximo, afirmou Botelho. Segundo Botelho, que também participava do treino, Teixeira estava correndo quando sentiu uma dor no peito. Abaixou-se e recebeu os primeiros socorros de colegas, que decidiram levá-lo de carro até o hospital Albert Einstein em Alphaville. O advogado disse ter pago do bolso os custos de R$9 mil da internação do jovem na unidade de saúde. Grande coisa, mataram o cara, aí pagamos o Einstein pra dizer que ele tava morto. Bruno era um querido da empresa, foi uma perda inesperada. Estamos todos sofrendo com a perda. Não houve exame prévio porque é um treino comum. É super comum correr 42 quilômetros.
Se você for correr a São Silvestre, não vão te pedir exame, vão te pedir para assinar um termo. Não há necessidade legal de se ter exame prévio para fazer corrida. O que aconteceu foi uma fatalidade. Botelho disse ainda que Teixeira era prestador de serviço de uma das empresas que são sediadas no complexo que pertence a Pablo Marçal. Pablo não tem mais participação societária na empresa em que o Bruno trabalhava. Ele vendeu a participação dele na época das eleições, acrescentou o advogado. A Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou que a ocorrência foi registrada como morte suspeita no plantão da delegacia de Barueri e encaminhada ao 2º Distrito Policial da cidade, que passou a investigar o caso. Exames foram solicitados ao IML e estão em elaboração para auxiliar no esclarecimento da causa da morte, diz a nota. Esse aí é o cara que está tentando me cancelar com base num corte malandro. Esse é Pablo Henrique Marçal. Tem mais. Justiça põe Marçal no banco dos réus por expor grupo a risco em montanha. Em 2022, um grupo de 32 alunos liderados pelo coach, segundo o MP, teve que ser resgatado por bombeiros no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira Paulista. A juíza da Vara Única do Piquete aceitou nesta terça-feira 20, essa matéria aqui, ela é do dia 20 de maio de 2025, há um ano atrás. A Justiça da Vara Única de Piquete aceitou nesta terça-feira a denúncia que o Ministério Público ofereceu contra o coach Pablo Marçal pelo crime de expor a vida de outras pessoas em risco no caso do Pico dos Marins, montanha localizada na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Agora, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo está oficialmente no banco dos réus. A decisão da magistrada Rafaela Assunção Cardoso Gliotti diz que a denúncia contém descrição adequada o suficiente de condutas típicas cuja punibilidade, em tese, é passível de pretensão pelo Ministério Público, e que a investigação contempla elementos informativos bastantes, lastro probatório mínimo, para a instauração do processo criminal, justa causa. No mesmo ato, ela deu 10 dias para Marçal apresentar defesa prévia. Em nota, os advogados de Marçal disseram que o delegado que cuidou do caso teria concluído que houve inexistência de dolo por parte de qualquer dos participantes, e por isso não teria indiciado Marçal. Todos os depoimentos colhidos indicam que se trata de uma caminhada entre amigos, sem qualquer organização formal. Vocês notaram que é sempre a mesma desculpa do vagabundo? Ele não tem participação societária, não existe obrigação legal, ele não precisava ter pedido exame pro guri pra mandar o guri correr 42 quilômetros, era só uma caminhada entre amigos, não tinha formalidade nenhuma. Seguimos confiando na justiça e na expectativa de uma decisão justa e imparcial, disse o advogado Tássio Renan. O mesmo Tássio Renan, aquele do caso do menino que ele matou. Vamos falar o português claro. No começo de 2022, Marçal levou 32 alunos seus para uma expedição no Pico dos Marins, montanha que fica no município de Piquete e cuja escalada é considerada de dificuldade elevada. Em dado momento, tanto ele quanto os participantes precisaram ser socorridos pelos bombeiros, porque corriam risco de morte. De acordo com a denúncia, Marçal teria instigado os alunos a prosseguir na caminhada rumo ao cume, mesmo consciente das condições absolutamente adversas. O Ministério Público pediu que Marçal seja condenado pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem 32 vezes, uma vez para cada aluno, e pague uma multa correspondente de 180 salários mínimos, correspondente à época da matéria, de um ano atrás, a R$ 273.240. O coach ainda pode fazer um acordo de não persecução penal e se comprometer a pagar multas ou fazer serviços comunitários em troca de ter seu caso arquivado. Esse é Pablo Marçal. Esse é Pablo Marçal. Esse é o cara que tá querendo me cancelar. Vamos pro último aqui pra encerrar, que eu acho que 3 são o suficiente. 3 são o suficiente. Marçal foi preso preventivamente e condenado por golpes bancários, mas caso prescreveu. Matéria de 2024 da agência Estadão. Estadão Conteúdo. Registros do processo que correu na 11ª Vara Federal em Goiânia, na investigação que apurou a ação de criminosos condenados por desviar dinheiro de contas bancárias, mostram como foi a atuação do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, PRTB, no episódio. A ação começou em 2005, ocasião em que Marçal chegou a ser preso temporariamente, quando tinha 18 anos de idade. Começou muito jovem no ramo que ele é perito hoje, por isso que ele é tão bom. São muitos anos praticando. Em 2010, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado, artigo 155 do Código Penal pela Justiça Federal. Um recurso só foi analisado pelo TRF da Primeira Região em 2018. Em razão da demora para o tribunal apreciar o caso, houve prescrição punitiva, ou seja, Marçal, embora considerado culpado, não cumpriu a pena. Procurado, Marçal não se manifestou sobre o episódio. Nessa campanha, ele já afirmou na saída da gravação do podcast na Zona Sul de São Paulo que ganhava R$350 de um cara apenas para consertar computadores. Abro aspas pro Pablo Henrique, o Pablo Kelmon, o padre Marçal. Ano que vem, que é de 2025, vai fazer 20 anos disso.
Eu ganhava R$ 350 trabalhando pra esse cara. Ele me colocava pra consertar o computador e pedir algumas coisas. Lá na sentença está escrito que eu não oferi lucro algum. E desafio. Acho alguma coisa que eu ganhei com isso, eu vou fazer imediatamente um Pix pagando. Fui processado durante 13 anos de forma injusta. Não, ele não foi processado, ele foi condenado. De acordo com as investigações, o influenciador trabalhava diretamente para Danilo, líder da organização criminosa, capturando e-mails. Esses endereços eletrônicos eram utilizados pelos golpistas para enviar programas maliciosos que roubavam dados das contas bancárias das vítimas. No entanto, o ex-coach também atuava enviando e-mails que continham malware, software malicioso, sempre com a supervisão de Danilo. Um esquema de golpe bancário, em massa. Marçal também era responsável por fazer a manutenção dos computadores utilizados pelo grupo para aplicar os golpes. Isso porque, uma vez feita a operação, o dispositivo era infectado e precisava ser formatado. Depois de testemunhas apontaram ainda que o ex-coach recebia pelas ações, e embora não tivesse comprado nenhum bem através dessas operações, Danilo disponibilizava veículos da organização criminosa para Marçal passear. A investigação apontou ainda que o grupo fazia uso de 2 softwares para enviar mensagens por e-mail e infectar o computador das vítimas. A partir da lista de endereços eletrônicos capturados por Marçal, o primeiro programa enviava mensagens spam que continham malware. Quando o usuário digitava dados da conta bancária no computador, eles eram direcionados para o e-mail dos criminosos. Outro software, também utilizado pelo grupo, permitiu aos criminosos o acesso a informações sem a necessidade de obterem e-mail previamente. A organização acessava salas de bate-papo com usuários falsos que se apresentavam como mulheres e ofereciam fotos eróticas. Assim que as imagens eram baixadas, o computador era infectado e, ao acessar contas bancárias via internet, as vítimas tinham os dados remetidos aos golpistas por e-mail. Com os dados bancários em mãos, os criminosos realizavam transferências e pagamentos fraudulentos. Os investigadores concluíram que Marçal cometeu os crimes de furto, formação de quadrilha e violação de sigilo bancário. Em sua defesa, na época, o ex-coach afirmou que trabalhava apenas com a manutenção dos computadores e fornecia listas de e-mail para Danilo sem saber que eram utilizados para um crime. No entanto, trechos do acórdão do TRF1 mostram que as próprias declarações de Marçal foram na contramão de suas alegações de inocência. Isso porque, em um interrogatório policial, o ex-coach acusou um terceiro investigado de querer participar do esquema montado por Danilo, o que mostra, conforme o colegiado, que Marçal tinha consciência que se tratava de uma atividade criminosa. O despacho aponta ainda que, como prestador de serviço de manutenção de computadores, o ex-coach tinha conhecimento informático suficiente para entender do que se tratava. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, ele estava batendo a carteira de pessoas de modo premeditado. Isso é Pablo Marçal. Foi ele que foi lá dizer que... porque o marqueteiro do MBL... Repito, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Eu sei que essa gente só é maldosa. Eu sei que eles sabem que eu não sou, nunca fui marqueteiro do Renan. Eu nunca tive qualquer papel na coordenação, pensar, na estratégia, no planejamento, em nada. Quem me assiste aqui, as pessoas me perguntavam ano passado, quando o Renan tinha 0,5%, Bisotto, você vai ser o marqueteiro do Renan? E eu nunca respondi nada diferente. A resposta sempre foi a mesma. O Renan não tem dinheiro para pagar o quanto eu custo. Nem que ele arrecade. Se ele arrecadar, ele vai gastar com coisas mais importantes. Não faz sentido ele gastar comigo. E, de mais a mais, outra coisa que eu sempre repeti, e aí essa parte se a gente tem dificuldade de acreditar, o Renan não precisa de marqueteiro. A candidatura de Renan Santos nunca precisou de marqueteiro, porque ele é marqueteiro dele mesmo. O Renan é um grande estrategista de comunicação política. Não é a primeira eleição da vida dele. Ele elegeu um vereador em São Paulo em 2016. A campanha do Paulo Batista de 2014 que ele fez é absolutamente disruptiva, muito antes de qualquer... o pessoal trata o Nicolas como fenômeno. O Nicolas dá copy e paste em estratégias políticas que ele copia dos outros, boa parte delas do próprio MBL, não à toa ele se cercou de ex-MBLers no nicolaísmo, não à toa, e agora tá copiando coisa do Mandani também. O Renan não, ele fez quando não tinha da onde copiar. A campanha do Paulo Batista, procurem no YouTube, é uma campanha absolutamente disruptiva. 2 anos depois da campanha do Paulo Batista, o MBL era o maior movimento de rua do Brasil, fez o impeachment de uma presidente da República, botou milhões nas ruas, revelou um monte de gente, elegeu o vereador em São Paulo. Quem que era o coordenador? Quem que estava fazendo? Quem que era o estrategista? Então, eu sempre deixei isso muito claro. Muito, muito claro. E falei aqui na minha volta. Não tenho o menor interesse em continuar. Não tinha. Porque agora eu tenho. Agora conseguiram me tirar do meu eixo. Não tinha o menor interesse de continuar no papel militante, porque isso enche o saco, porque isso desgasta. Mas no fim das contas, é o que essa quadrilha, esse grupo de marginais, essa gente que opera o tempo inteiro à margem da lei, não à toa esse rapaz está inelegível.
Não à toa, há dúvidas sérias sobre a legalidade da filiação dele, que foi feita no dia final e que não foi lançada no sistema. Não à toa, o vice dele tá cheio de rolo. Tem indicação de que teria envolvimento, inclusive, com o PCC. Essa é a gente que acha que vai me cancelar pela minha fé. Mas meu pau de óculos que vocês vão me cancelar pela minha fé, cambada de filho da puta. Mas meu pau de óculos. E assim, daqui pra frente vai ser bateu, levou. Se eu tiver que fazer uma live por dia, expondo que você é um bandido, condenado, que você tem morte nas costas, que você botou a vida de 32 pessoas em risco, todos os golpes em que você já se envolveu, o tipo de pilantragem que você opera, o teu charlatanismo religioso, vai ser todo dia. Vai ser todo dia. Quer brincar, quer descer pro play, vai descobrir o que é guerra suja. Vai descobrir o que é ir pra porradaria. Mas não foi só o Paulo Marçal. Não foi só o Pablo. Teve Eduardo Bolsonaro também que foi lá e repostou. E o troço só ganhou tração depois que o Eduardo repostou. Depois. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.